como ir além, como vencer ali os fantasmas, tudo aquilo que te limita, que te restringe e te impede de viver a vida que você almeja viver. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre apreciação, apreciar-se, algo que vai te ajudar bastante, que pode te ajudar, né? Se depende do que você está vivenciando aí. Seja bem-vindas aqui ao canal, meu nome é Lara Coppetti e essa é uma técnica chamada apreciação. Ela foi criada, né, por uma neuropsicóloga, Rosalie Schwark, que eu gosto, fiz vários cursos, formações com ela, fui até evento presencial, é uma pessoa incrível e que ela desenvolveu várias técnicas através do estudo, né, da psicologia e também da neurociência. E essa técnica, ela fala que é a forma da gente desenvolver a telepatia. Olha que incrível, olha que mágico, porque todo o tempo nós estamos desenvolvendo a telepatia. Nós somos seres que temos habilidades incríveis e que muitas vezes não desenvolvemos isso e ficamos restritos, né? Ficamos ali. Como que isso acontece, Lara? Isso de telepatia? E acontece da seguinte forma. A gente pensa algo de determinada pessoa e geralmente a gente pensa coisas ruins. A gente restringe tudo isso. A gente, por exemplo, eu fico chateada com uma coisa que meu marido fez, eu fico pensando, não acredito que ele fez isso, tá vendo? Ele fez isso de novo. Ele é uma pessoa chata, ele é uma pessoa desagradável, ele não me valoriza. Eu fico enviando essa mensagem mental para ele, enviando ondas de informação para ele e o que ele capta e vai dar uma resposta geralmente no mesmo nível, algo muito baixo. Dentro da escala das emoções, da tabela vibracional, enfim, a gente observa ali que quando a gente está, por exemplo, em níveis de vergonha, né? Se eu me sinto envergonhada por algo que eu fiz e fico enviando também, outro exemplo, né? Em relação a isso que eu dei do meu marido. Se eu saio com ele e aí eu sou rude com ele na frente de outras pessoas e depois eu fico me sentindo envergonhada, é um nível muito baixo de energia e eu começo a enviar essa informação através do quê? De pensamentos e eu fico sentindo isso, né? Eu vibro nessa escala em hertz muito baixo, então eu posso começar a pensar assim, nossa, eu fui rude, todo mundo viu, meu marido ficou chateado, aí eu começo a sentir esse nível de vergonha, enviar mais disso, eu vou viver experiências nesse nível super limitantes. Assim também com o medo, assim também com a raiva, e tudo isso é muito frustrante, muito limitante e traz resultados muito limitados para a nossa vida. Agora, quando eu começo a fazer essas práticas como essa da apreciação, meditação, por exemplo, com foco, né? Eu começo a me elevar para 200 Hz, que é o mínimo dentro dessa escala das emoções que a gente precisa para vibrar em harmonia aqui no planeta Terra. Porque eu tenho coragem de fazer algo por mim, de fazer uma prática, de fazer uma técnica, de ir além. E aí eu começo a elevar a minha frequência, começo a caminhar, né? Estar com experiências aqui nesse planeta compatíveis com isso, me levando cada vez mais, né? Até chegar no momento do nível de neutralidade, de paz, de amor, de paz, né? Que são níveis mais elevados até a gente conseguir se iluminar. Eu costumo refletir quando eu tô, por exemplo, num grande centro, mas eu posso até aqui mesmo nessa praça onde eu tô, né? Eu posso começar a observar que aqui várias pessoas estão caminhando, mas eu visualizo como se várias pessoas estivessem caminhando assim. Porque quem está no nível, por exemplo, da vergonha, está no nível super baixo. E as pessoas que vão olhar e se conectar com elas também estão no nível da vergonha. Isso é muito interessante. E quando eu estou, por exemplo, no nível do amor, as pessoas estão caminhando aqui acima. Está pisando no mesmo chão, a mesma terra, mas estão no nível muito acima. E essas pessoas vão enxergar, se conectar e sentir assim, vontade de conversar, de falar com pessoas que estão no mesmo nível. Isso é vibração. Isso é a gente viver o paraíso ou o inferno aqui na Terra. Então você decide, eu decido, tudo é nossa responsabilidade. Quando a gente entende isso e traz isso para a nossa vida, a gente começa a fazer essa mudança. Então como é que funciona essa telepatia? Vou dar um exemplo da experiência que eu estou vivendo, né? Eu estou aqui na Itália e eu estava com muito medo de viver essa experiência sem falar italiano, sem falar inglês. E assim, nossa, cheio de neura, né? Meus pensamentos, assim, que eu sou como todas as pessoas e tenho todas as técnicas e uso pra mim, mas tenho todos os medos, todos os receios, né? Todas as crenças e vou observando e vou mudando. Então, fiz um vídeo sobre crenças aqui também para ajudar vocês a entenderem como as minhas crenças e como eu venho fazendo essa mudança. Mas aí eu comecei a pensar, nossa, e se eu não conseguir me comunicar já desde o aeroporto? Eu estava preocupada já desde o aeroporto. Se eu não me conseguir comunicar no aeroporto,
direito e der algum problema? E se eu chegar lá e não conseguir conectar com o transfer e ficar perdida em Roma, né? Que eu fiz São Paulo-Roma, o voo. E se para vir para uma cidade do interior, onde eu tô passando uma temporada aqui. Depois eu vou fazer uma viagem maravilhosa pelo sul, vou compartilhando com vocês. Mas aí eu comecei depois a falar assim, e se no lugar, as pessoas que eu vou morar juntos, eu sabia que eu estaria com outras pessoas, né? Não conhecia essas pessoas ainda, mas a gente aqui está dividindo uma casa bem grande, com 4 quartos, a gente estava em 4 pessoas, agora estamos só em 2, eu fiquei pensando, e se forem pessoas que não tem nada a ver comigo? Se forem rudes, e se eu ficar sozinha? Eu vou ficar morrendo de saudade da minha família. E se lá na cidade as pessoas falam que os italianos são grosseiros, que eles são rudes, e se me tratarem mal, e se... Nossa, tudo isso passou pela minha cabeça. E aí eu comecei a aplicar as minhas técnicas, né? As técnicas que eu trabalho, as técnicas fundamentadas no trabalho dessa neuropsicóloga, as técnicas também de Teta Healing, olhando para essas crenças, olhando para tudo isso e fazendo as mudanças em Teta, né? E aí eu comecei tem essa técnica da telepatia, e eu vou fazer um vídeo depois falando sobre a meditação com foco. Essa técnica da telepatia, senão vai ficar muito extenso esse vídeo. Essa técnica da telepatia, que a gente desenvolve a telepatia, como que é? Quando eu estava pensando desse jeito, eu estava enviando uma telepatia e uma vibração de quê? De medo. E aí o que ia acontecer? Eu ia ver exatamente isso. Eu ia passar para o aeroporto, ia encontrar pessoas que não ia dar certo, eu não ia conseguir me comunicar, enfim, poderia ser um caos. Ia chegar aqui, eu ia me conectar com pessoas rudes, grosseiras, tudo aquilo que eu estava formatando, porque a gente cria a nossa realidade. Aí eu falei, opa, para com isso, né? Vou começar a fazer a limpeza, eu tenho técnicas de limpeza também, né? Como Ho'oponopono e outra de dissociação muito interessante, que talvez eu faça um vídeo depois sobre isso. E essas técnicas todas eu ensino na mentoria, tá? Passo a passo, porque se a gente com 10, 15 minutinhos de 24 horas do dia, a gente consegue criar uma realidade muito rica. E na mentoria eu ensino todas essas técnicas que eu aplico na minha vida e que eu tenho resultados incríveis. Então eu vou explicar como que eu vim fazendo aqui nessa viagem para a França. Para a Itália. Eu fiz o seguinte, eu comecei a falar, bom, o que eu quero viver? Que é a técnica da apreciação. Eu quero viver uma viagem incrível, eu quero me conectar com pessoas que serão anjos, que se eu precisar falar alguma coisa e eu não conseguir, eu terei essas pessoas próximas que vão falar o inglês ou o italiano e vão me ajudar, e os brasileiros, né? Eu vou conseguir me conectar com essas pessoas. Eu comecei a pensar, nossa, as pessoas que eu vou me conectar na casa vão ser pessoas incríveis, com os mesmos valores, gentis, né? Na cidade eu vou ser muito bem recebida, e aí eu comecei a fazer essa técnica. Eu comecei a ver o que eu quero viver, que aí é uma outra técnica, meditação com foco, que eu vou fazer outro vídeo. E aí eu comecei a falar assim, eu quero me sentir corajosa, eu quero me sentir integrada, eu quero me sentir acolhida, eu quero me sentir feliz, amada, nesses ambientes onde eu vou estar, desde o aeroporto até a vida lá na Itália, né? E aí eu começo a me apreciar pelo que eu já sou. Talvez eu ainda não seja aquela pessoa tão corajosa que está vivendo a experiência que eu tô. Hoje eu já estou vivendo essa experiência, já vivi tudo, foi maravilhoso. E eu já me sinto muito mais corajosa, né? Mas naquela época eu não me senti tão corajosa quanto para viver essas experiências. Então eu comecei a falar, mas o que eu já sou? Aí eu começo a apreciar as qualidades que eu já tenho. E olhando aquilo que eu quero desenvolver, eu comecei e isso é legal fazer por escrito, enfim, tem toda uma técnica, né? Mas vou dar alguns insights aqui para vocês. Eu comecei a pensar, eu sou uma pessoa muito determinada. E comecei a ver a determinação, por exemplo, em vários momentos da minha vida, a determinação na minha loja, a determinação no meu casamento de 30 anos, a determinação no meu início de carreira, no início aqui do canal, que você publica vídeos e tem um público baixíssimo, né, pouco engajamento, que é normal, a persistência. Eu comecei a ver como que eu tenho o meu valor de família, que eu sou muito conectada à família, eu me aprecio por ser determinada, eu me aprecio por ter conexão com a família, eu me aprecio por ser uma pessoa que tem um valor forte de honestidade, né, de ser honesta comigo mesma e honesta com as outras pessoas. Eu começo a me apreciar por tudo que eu já sou e focando naquilo que eu quero ser e quero viver. Nessa experiência incrível, eu comecei a apreciar a Itália. Eu comecei a apreciar, por exemplo, eu tinha muito receio da imigração, né? Todo mundo tem, a maioria das pessoas pelo menos, né?
da imigração, eu comecei a apreciar as pessoas, os funcionários da imigração, que tem esse trabalho tão benéfico, né, de ajudar pessoas que querem vivenciar experiências em outros países. Eu comecei a apreciar as pessoas que eu ia me conectar na casa, sem conhecê-las. Mas eu comecei a pensar assim, bom, se elas são também estrangeiros que vão estar num outro país, elas já são corajosas. Eu aprecio porque são pessoas corajosas. Eu aprecio porque são pessoas que investem em si mesmas. Eu aprecio essas pessoas, já que eu nem conheço, porque são pessoas que estão abertas ao novo, que estão explorando novas possibilidades. Então eu comecei a fazer esse exercício, apreciar a Itália e o povo italiano. Eu aprecio a Itália e o povo italiano porque eu venho daqui, porque as minhas origens são italianas, porque sim, eles são muito família, porque sim, eles são comunicativos, né? Eles falam alto, é até bonito ver, eles falam meio cantado, né? É tão bonito, eu comecei a apreciar tudo isso. E aí eu mudei todos aqueles meus pensamentos, todo aquele drama, tudo aquilo, e eu elevei para o nível vibracional da coragem, de me experimentar nessas experiências, de me conectar com essas pessoas, né? De vivenciar o novo. E aí eu tô tendo essa experiência tão rica. E eu tô tendo um reflexo exatamente disso que eu comecei a me trabalhar. Eu comecei a pensar, eu comecei a sentir, né? E aí eu começo a manifestar essa realidade. E a maioria da humanidade, das pessoas, o que elas fazem? Elas ficam focadas no pior de si, no pior do outro, no pior das experiências, no pior, enfim. E o que elas vivem? Exatamente isso que elas mais pensam, que elas mais sentem, que elas mais visualizam, e por isso restringe a própria realidade. Eu já fui assim, gente, eu penso, nossa, que pode saber que vai vir uma coisa pior ainda, porque comigo é sempre assim. Lá para trás, né, achava lindo falar dos dramas, fazer drama, enfim, e quanto isso restringiu a minha realidade, né? E agora não, agora eu escolho apreciar o que eu tenho de melhor, apreciar o que as pessoas têm de melhor. Claro que eu tenho os momentos de restrição, como eu contei aqui pra vocês, que eu julgo, que, enfim, que eu me envolvo, né, que eu me limito, e aí eu coloco todas essas técnicas em prática, porque isso é do ser humano. Isso é do nosso cérebro primitivo, reptiliano, né? E o cérebro límbico muito ativado, enfim, que ativa o nosso sistema nervoso, tudo isso a neurociência explica. E eu estudei bastante para entender, para fazer as mudanças em mim, e ajudo meus clientes, especialmente na mentoria, né? A serem essa mudança que elas querem ver no mundo externo. Isso é mágica, isso é magia, isso é alquimia, é assim, eu sou apaixonada por isso que eu trabalho com isso, né? Por isso que eu levo isso para as pessoas, ajudo essas pessoas a se descobrirem enquanto grandes alquimistas, para transformar esse metal pesado dentro de nós, nessas crenças limitantes, essas emoções de baixo nível vibracional, em ouro, né? De se elevar, de se iluminar, de vivenciar realmente extraordinário. Eu estou vivendo, coloquei as palavras sobrenatural e extraordinário para esse ano e nossa, estou vivendo certamente e vou viver muito ainda. Vou fazer uma viagem incrível aqui no sul, possivelmente vou fazer uma viagem incrível ali em Roma, mas aqui no interior que eu queria viver essa experiência, está sendo mágico também, está sendo sobrenatural, extraordinário e está sendo assim desde o começo do ano e sei que será até o último dia, até quando eu decidir vivenciar outras palavras, né? Então eu decidi compartilhar isso aqui com vocês, porque pode te ajudar, né, a ter mais clareza de como mudar, mas eu posso te ajudar ainda mais de perto, através da mentoria, atendimentos individuais também, tá? Aqui embaixo na descrição do vídeo você pode acessar o meu site. Também tenho ali e-book, se você quer aprender sobre arquétipos, eu tô trazendo vídeos sobre os arquétipos que me ajudaram a estar aqui vivendo essa experiência. Então tenho e-books, tem curso básico Prosperando com os Arquétipos, tem a capacitação, que você pode ir muito além, aplicar em si, aplicar na sua família, nos seus negócios, atender outras pessoas se você quiser, ainda gerar renda com isso, né? Assim como eu faço. Então vem aqui na descrição do vídeo para acessar o meu site. É uma alegria, uma honra estar aqui com vocês. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.